Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. No versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível de agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador do que o busca. Então, sem fé, é impossível de agradar a Deus. Hoje, nós vemos muitas heresias, muitos ensinamentos que não estão na Bíblia, são torcidos. Mas a nossa luta, como diz a palavra de Deus, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais que agem nas regiões celestiais. Então, 100%, tem pessoas que dizem que é 50%, mas eu já vi tanta coisa nesses 62 anos que eu sei que a nossa luta começa 100% no mundo espiritual. Então você precisa acreditar em Deus e confiar que Ele é galardoador e recompensador daqueles que creem no seu nome. E aí Deus vai agir. O homem espiritual, ele vai agir espiritualmente. O homem carnal ou aquele que está no meio do caminho, ele vai agir como uma pessoa que é sacudida pelo vento. Uma hora ele está firme, outra hora ele está mais para lá do que para cá. É difícil chegar ao estágio em que devemos viver pela fé, porque a Bíblia, desde Abacuque até Hebreus, em outras passagens, dizem que o justo viverá pela fé. E nós nos tornamos pessoas justas quando cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A justiça de Jesus Cristo, através da justiça de Jesus Cristo, Deus nos declara justo. Apesar de sermos pecadores, errarmos, termos os nossos defeitos, Deus nos declara justo. Hoje vamos estudar um assunto que parece complicado, mas não é. Porque o tema é como enfrentar um processo judicial. Salmos 26 diz assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Ensina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos
e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crime, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. O homem que ama a Deus deve viver em integridade, pois Deus se lembrará dele, mesmo que no nosso tempo não seja o tempo de Deus. Em 2 Pedro 3,8 diz que um ano é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um ano, porque Deus é eterno. No lugar onde Deus habita, não existe tempo nem espaço. Não existe o hoje, o amanhã ou o depois. É a eternidade. E é o próprio Deus quem julga. Em Salmos 50, do 4 ao 11, diz: intima os céus lá em cima, e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei diante de ti. Eu sou o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animarias aos milhares. Sobre as montanhas conheço todas as aves do monte, e são todos meus todos os animais que pululam no campo. Então esta casa pertence a Deus, a minha vida, tudo que está aqui, os meus cachorros, tudo pertence a Deus. Embora até mesmo muitos crentes não reconheçam e acreditem, Deus é o soberano do universo. Ninguém está acima dele, todos estão abaixo. Adorar qualquer outra criatura é negar a verdade, é negar a Deus, é negar a verdade e a justiça. Porque Deus é Ele quem julga. Nós
encontramos hoje na Terra juízes, ministros, desembargadores, por todo o planeta, reis e presidentes que vivem na corrupção, que pisam nos mais fracos, pessoas que têm mais posse, pagam suborno a essas pessoas para que elas deem sentenças que não são verdades, sentenças que prejudicam sempre o pobre, porque o suborno fala mais alto nos seus corações. Porém, ninguém vai ficar impune. O juiz que hoje condena injustamente uma pessoa que tem os seus direitos, ela vai responder a Deus. Mas Deus vai cuidar de você. Deus, mesmo que você perca diante do suborno, diante desses falsos, essas falsas autoridades, elas responderão a Deus. E o castigo delas será muito maior. Imagine um presidente, um ministro, um desembargador ajoelhado no último dia, ou quando deixar esta vida, diante de Deus. Ele não vai ter justificativa pelo que ele fez contra as pessoas necessitadas. Ele não terá justificativa, como diz Mateus 5, 25 ao 26, que diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o teu último centavo. Então este juiz é Deus. Este juiz é Deus. E o teu adversário é aquele contra quem você fez injustiça. E aquele que vai recolher você à prisão, a prisão eterna, que é o lago de fogo e enxofre, que está lá em Apocalipse 20, independente da fortuna que você tenha, de quanto você recebeu de suborno a vida toda, você vai para a prisão eterna. Muitas pessoas dizem que Deus é injusto, porque Deus vai condenar o ímpio, aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus como único e suficiente Salvador, e através do Espírito Santo não recebem um novo nascimento. Eles dizem que Deus é injusto. Porém, não. Deus é o ser mais justo que existe no universo. E cada um vai colher aquilo que planta. Em Lucas 18, do 1 ao 8, diz o seguinte:
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, aqui nesse texto de Lucas, fala sobre um juiz que era iníquo, que praticava iniquidade, aceitava suborno, torcia as causas para dar ganho aos ricos, aqueles que eram seus amigos, que lhe davam alguma vantagem. Mas aquela viúva o importunava todos os dias, dizendo: julga a minha causa. Mas ele demorou, até que o dia ele disse: vou atender a esta viúva para que ela pare de me importunar. Aqui nós estamos falando da oração. Devemos todos os dias estar na presença de Deus, que é um Deus justo, santo e verdadeiro, e colocar diante dele os nossos problemas, as nossas causas judiciais, colocar os inimigos que se levantam contra nós sem nenhum motivo. Devemos orar todos os dias, orar sem cessar e sem esmorecer. Porque, como diz a palavra de Deus, quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Porque lá em Hebreus 11:6 diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer recorrer a alguém, a uma pessoa que pode realmente resolver a sua situação, ou lhe dar algo melhor do que você imagina, este é unicamente Deus, o Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nossos Pai. Porque em João 1:12 diz: pois a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos e devemos colocar todos os nossa situação, todos os nossos processos
diante de Deus, que Ele dará a solução. Como seres espirituais, devemos viver no Espírito e não na carne. Não tentar a ajuda de homens, porque os homens vão sempre falhar. Seja nosso pai, seja nossa mãe, seja nossos irmãos, esposo ou esposa, filhos ou filhas, as pessoas sempre vão falhar conosco, mas Deus nunca falha. E Ele vai resolver todos os nossos processos. Nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro, nenhum presidente, nenhum rei pode dizer não para Deus. Se Deus falar para ele, é assim e assim, vai ser assim e assim. Porque Deus é o ser supremo do universo. Creia nisso. Coloque a sua fé em primeiro lugar em Deus, em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esqueça o ser humano, as promessas mentirosas, blasfêmias, as promessas enganosas, quando torcem a palavra de Deus. Esqueça tudo isso e coloque a sua fé única e exclusivamente em Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, Pai. Graça te damos porque sem ti não seríamos nada. Sem ti, Pai, não teríamos solução para as nossas vidas, Pai. Mas tu és um Deus bom, misericordioso, um Deus maravilhoso que se preocupa com a sua criação. E só tu tens o poder para realizar todas essas coisas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória.